Vamos lá, vamos falar sobre a entrevista, como já disse, o tema de hoje é como preparar e realizar uma entrevista. Volto a repetir, vamos falar sobre o conceito, vamos falar sobre os tipos de entrevistas e depois vamos falar, assim, brevemente sobre dicas gerais para se preparar e conduzir uma entrevista. Vamos começar pelo conceito. O que é uma entrevista? Uma entrevista, geralmente, é o gênero por excelência que serve para o jornalista recolher dados ou informações junto das fontes, sobretudo orais. Mas o conceito de entrevista deve ser encarado em duas. Há a entrevista enquanto método e há a entrevista enquanto gênero jornalístico. É sobre essas duas perspectivas de encarar o conceito de entrevista que nós vamos falar. Vamos começar pela entrevista enquanto método. O que é a entrevista como método? A entrevista como método é aquilo que usualmente os jornalistas fazem, que é quando se vai ao terreno a fim de recolher informações em bruto, dados para depois serem objeto de tratamento jornalístico. Ou seja, a entrevista enquanto método é aquela que visa recolher informações sobre determinados temas e depois ser dado um tratamento jornalístico num dos gêneros jornalísticos que nós conhecemos, seja uma reportagem ou outro gênero qualquer. Ou seja, a entrevista como método serve de base, serve de início do trabalho da produção jornalística. É o gênero, nesse sentido, é o gênero base para a produção de qualquer outro gênero ou todos os gêneros jornalísticos. Né? Repito, a entrevista enquanto método pode ser definida como sendo a técnica que os jornalistas utilizam para recolher dados ou informações junto das fontes para posterior tratamento jornalístico. Geralmente, deixa-me só recuar um pouco, referi-me à entrevista como método e volto a repetir, temos a entrevista como gênero. Referi-me primeiro à entrevista como método, né? Onde nós recolhemos a informação para dar tratamento jornalístico e conformá-lo num dos gêneros jornalísticos existentes, seja reportagem, notícia ou qualquer outro gênero. Agora, a entrevista como gênero é aquela que geralmente é publicada no formato pergunta-resposta. Quando nós abrimos os jornais, por exemplo, nós vemos uma matéria em que há um entrevistado e as perguntas que os jornalistas fez ao entrevistado são aí publicadas de forma sequencial no formato de pergunta e resposta. Essa é a entrevista enquanto gênero. Né? Entrevista como gênero é aquela que é publicada no formato pergunta e resposta. Vamos dar um exemplo de uma entrevista. Por exemplo, um exemplo de entrevista publicada no jornal. Temos aqui esta entrevista que foi publicada pelo Jornal de Economia e Finanças. É uma entrevista que foi feita ao jornalista Carlos Rosado Carvalho. Como vocês podem verificar, eu vou só tentar ampliar a tela. Como vocês podem verificar, eu acho que cometi um erro aqui, deixa-me. Como vocês podem verificar, essa entrevista foi publicada justamente no formato pergunta e resposta. Deixa-me encontrar aqui um ponteiro. Ok, agora já consigo ampliar. Como vocês podem verificar, na entrevista como gênero, nós temos, ela geralmente nos jornais é publicada conforme se pode verificar na imagem. Nós temos o antetítulo, geralmente onde se coloca o nome do entrevistado, né? O nome do entrevistado, a função ou o cargo que ocupa, a formação acadêmica, dependendo. Depois, abaixo do antetítulo, nós temos o título, que geralmente é a citação, é uma citação de algo que a fonte terá dito de muito interessante, dizia. De seguida, nós temos uma abertura, não é? Uma introdução sobre o assunto em questão, o assunto que é objeto da entrevista. Eu estou com dificuldade de utilizar o ponteiro, mas é melhor não mexer mais para não prejudicar a apresentação. Pois, não sei se conseguem ver aqui o ponteiro, né? Nós temos essa parte onde tem a assinatura do jornalista que fez a entrevista. Temos depois um parágrafo de introdução sobre o tema. Temos as questões estão numa ordem sequencial, lógica e com as respectivas respostas. Como vocês podem verificar, temos aqui a questão, temos de seguida a resposta, temos a questão, temos a resposta e assim sucessivamente. Temos a pergunta, a resposta. Então, todo o material jornalístico que é publicado neste formato de pergunta e resposta é a entrevista enquanto gênero. Passo que a entrevista enquanto método é quando nós vamos para a rua, vamos
vamos contactar uma fonte e fazemos perguntas sobre determinado assunto, cujas respostas, informações ou dados vão ser utilizados para redigir uma notícia, uma reportagem ou qualquer outro gênero de jornalismo. Nesta perspectiva, nós estamos diante da entrevista como método. Mas, quando nós, depois de feito esse contato com a fonte, depois de feito o tratamento jornalístico das informações recolhidas, publicamos o produto final no formato de pergunta e resposta, nós estamos naturalmente diante de uma entrevista como gênero, ok? Espero que tenha ficado claro essa distinção entre entrevista como método e entrevista como gênero. A entrevista ela vai variar um pouco em função do meio. A entrevista na rádio não é a mesma coisa que a entrevista no jornal, logicamente. E a principal diferença é que o rádio utiliza como elemento principal o som,